Fala aí pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Emoção não faltou, hein? Que jogo bacana quando a gente pensa que é apenas o terceiro jogo do Flamengo com o time titular e o segundo jogo do Palmeiras também com o time titular, com o time principal. Jogo muito legal em Brasília, com fortes emoções, mas claro, melhor pro coração do torcedor do Flamengo. O Flamengo foi campeão nos pênaltis após o empate por 2-2 no tempo normal. Tem bastante coisas, óbvio, pra gente falar, questões táticas importantes, então só aqueles pedidos bem rápidos. Hoje eu vou dar aquela pelada, né? Pra quem foi campeão da Supercopa, vai deixar o like. Então aquele que é Flamengo de verdade, deixa o like. Participe aí, galera, é importante o engajamento de vocês. E o pessoal que tá chegando agora no canal, seja bem-vindo, aperta o botão vermelho de inscrever-se. Eu conto sempre com o apoio, com a força com vocês. Vamos parar de bobeira e vamos pro que é sério. É verdade que a gente quer um futebol sempre muito ofensivo, um futebol muito propositivo, que você tenha os melhores e consiga reunir os melhores jogadores em campo. Esse é o ideal. Mas nem sempre você tem o ajuste para ter um equilíbrio necessário. E mesmo o Flamengo ter vencido, mesmo o Flamengo ter sido campeão nos pênaltis, ter tido algum bom desempenho durante algum tempo, durante esses 90 minutos, o Flamengo mostrou estar desequilibrado, o Flamengo mostrou ainda estar muito irregular e passa muito por essa irregularidade, por uma incompatibilidade na formação. Não está errado jogar com o Diego, jogar com o Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Arão nas defesas. Não está errado, mas pode ser incompatível dependendo do adversário que está do outro lado. Porque esse adversário ele vai provocar erros, ele vai ter momentos que ele vai ter a bola e você vai precisar saber se defender. Então é muito bacana o Flamengo arriscar e arriscar bastante. Mas contra um Palmeiras, contra alguns determinados jogos e alguns determinados times, você tem que saber medir um pouco mais esse risco. Então eu acho que por uma escolha do Rogério Ceni, inclusive durante os 90 minutos que ele não substituiu, ele poderia ter mudado, ele flertou demais com o perigo. Em alguns momentos, até desnecessariamente. Bom, vamos passar por alguns traços táticos da partida, contar um pouco da história do jogo. O Palmeiras abre o placar ainda no início. Posse de bola do Flamengo, lateral defensivo. Logicamente, jogadores que compõem um sistema defensivo e essa primeira linha de construção têm que ficar atentas à bola. E a gente observa que, após a cobrança do Felipe Luiz, alguns jogadores, por exemplo, o Diego está de costas para a bola. Então, enquanto a bola estava indo para o Diego Alves, o Flamengo não se preparou para o chutão do Diego Alves e tampouco para a briga da segunda bola. Período de desconcentração, por ainda estar no início de partida, sim, mas isso pode desequilibrar e pode ser determinante ao longo da partida. Acontece que a cobrança de lateral é feita do Felipe Luiz, o Diego Alves dá o chutão, esse chutão não funciona da forma necessária, nem sempre o chutão é aquela segurança, é a bola de segurança, também dá errado, e ela dá sozinho de cabeça para o Felipe Melo. O Felipe Melo dá essa bola de cabeça para o Rafael Veiga e ele faz um belíssimo giro em cima do Arão, belíssima também finalização, um gol muito bonito do Rafael Veiga, o Palmeiras abrindo 1-0. Questão do Willian Arão, o Willian Arão falhou, não acredito mais, gente, que o Rafael Veiga que acertou, né? Nem sempre é o defensor que falha, o atacante também conquista acertos, e no caso de habilidade, de improvisação, raciocínio muito mais rápido do que do Willian Arão, acabou saindo facilmente da marcação e fez o belo gol. Um zagueiro tomaria o drible? Sim, o Edmundo comprovou isso também, né? No jogo entre Vasco da Gama e Manchester United, o Edmundo fez em cima do zagueiro do Manchester United. Então, jogada de habilidade. Crédito do Rafael Veiga. E aí o jogo já pega um caráter diferente. O que a gente imagina? Bom, agora o Palmeiras vai estar mais confortável por estar na frente do placar, vai baixar as suas linhas, vai fazer uma marcação média baixa e vai buscar o contra-ataque. O Palmeiras ele tentou alargar muito o seu campo. Então a gente observa, né? Isso já é característica do Palmeiras, a gente discutiu isso no canal. Quando ele alarga o seu campo, naturalmente ele vai abrindo corredores. Se você não tiver uma boa composição, uma boa recomposição defensiva, terá muito espaço. Apesar do Palmeiras não ter um jogo apoiado de proximidade, ele consegue fazer uma organização ofensiva com jogadores espalhados no campo. E naturalmente, o Flamengo, por ter poucos jogadores, sobretudo de características defensivas, eles saíam facilmente, eram muito desorientados e organizados. Gerson não fez uma boa partida. Diego fez uma muito boa partida. A gente vai passar por um lance que, na minha concepção, ele é capital durante essa história da partida. O Gerson ficava no meio do caminho, porque ele não conseguia diminuir o espaço no período do Flamengo tentar diminuir na zona de ataque, no campo ofensivo, e tampouco na zona defensiva. Ficava muito pelo meio do caminho e acabava estourando na última linha, como a gente vai ver. O Flamengo consegue empatar após uma belíssima jogada do Flamengo pelo lado esquerdo. O Arrascaeta dá um tapa de primeira. A importância de você ter um jogador que dá de primeira, que é mais fácil para desorientar a linha adversária. E o Felipe Luiz fez uma belíssima partida. O Felipe Luiz, uma interpretação correta do jogo. Eu já falei várias vezes sobre o Felipe Luiz, né? Quem espera do Felipe Luiz que seja aquele lateral habilidoso que vai pra ponta, dá 3 pedaladas, corta pra esquerda, corta pra direita, leva pra linha de fundo, faz gol. O Felipe Luiz não é isso. Agora, se você quer um cara de inteligência tática, de integração em todas as fases do campo, é um cara muito inteligente, crucial nesse período do Flamengo de saída
de organização na linha média e até mesmo se aventurou um pouco mais à frente, que não é tanto da característica dele, e aí fez aquele drible de futsal no Gustavo Gomes, merecia ter feito gol, acertou a trave, e no rebote o Gabigol. O Gabigol é aquele, é chovendo molhado, é o artilheiro das decisões do Flamengo contemporâneo. É o artilheiro das decisões de um Flamengo dessa nova geração. O cara tá sempre no lugar certo, na hora certa e fazendo os gols certos nas partidas certas, né? E a gente passa por um ataque muito perigoso do Palmeiras, que é esse período de transição, é um Deus nos acuda. O Flamengo tinha a posse da bola pelo lado esquerdo, o Everton Ribeiro faz um cruzamento muito fraco, fácil pro Everton. E o Everton acabou sendo esse elo associativo. Ele joga rápido, 3 jogadores do Palmeiras iniciam essa transição, esse contra-ataque perigosíssimo no primeiro tempo. Chegam próximo à área, como a gente observa, 4 jogadores do Palmeiras já chegando, 3 defensores do Flamengo, o Diego estava entre eles, tentando fazer essa transição defensiva, outros jogadores do Flamengo ainda no período de recomposição, como a gente observa, por exemplo, o Rodrigo Caio e o Gerson, e aí vem um passe em profundidade, dribla o Diego Alves, e quem está em cima da linha? O Diego. E teve uma perspicácia, um raciocínio muito rápido que ele tira de letra e impede o gol do Palmeiras, um gol claro, praticamente que o Diego fez um gol para o Flamengo, deixando tudo 1-1. Foi fantástico a recomposição do Diego, esse período dele dessa transição defensiva, a tomada de decisão dele de tirar de letra, até bonito a imagem, salvou o Flamengo. E aí passa muito pelo que eu falei no início do vídeo. O Flamengo dava muito espaço, por características inclusive desses jogadores, são muito ofensivos. Talvez ser um pouco mais tradicional, poderia até soar como conservadorismo, mas ter realmente um Ilharão na frente da defesa, uma zaga formada por Bruno Viana, Rodrigo Caio, desse para o Flamengo mais equilíbrio. Muito legal a gente ver times extremamente ofensivos, times que buscam sempre jogar com os melhores jogadores dentro de campo, melhor do que a gente acabar criticando um time extremamente defensivo, é lógico. Mas para esse jogo contra o Palmeiras, assim como outras equipes, com esse caráter de um jogo de mais de igual para igual em determinados momentos da partida, é muito perigoso. E aí, por mais, por exemplo, que a gente tenha elogiado e falado muito do Diego, o Diego fez uma excelente partida, o Diego foi muito proativo, se doou bastante, mas ele não é um primeiro volante. O problema não é o Diego, o demérito é o Diego. A questão da composição tática, a falta de propriamente esse volante, ele vai fazer muita diferença, principalmente no período sem bola. E o que aconteceu no primeiro tempo? O Flamengo não soube jogar sem bola. E nesses jogos você tem que ter o mesmo cuidado para jogar com a bola na organização ofensiva, também sem bola no período da transição e da organização defensiva. E aí no finalzinho do primeiro tempo, quando parecia que ia terminar empatado 1-1, o Flamengo tem o início de uma transição ofensiva que vai criando com aquele jogo mais apoiado do Flamengo, buscando uma inversão pelo lado direito, tentando desorientar a defesa, cai para o lado esquerdo e aí cai no pé do Arrascaeta. E o Arrascaeta é aquele, ele domina o que é tempo, domina o que é espaço, né? Ele acaba prevendo as ações do adversário e já sabe o que vai fazer. Inteligentíssimo, ele recebe a bola pelo lado esquerdo, tem um controle certo, leva para a perna forte, leva para o lado direito e faz uma finalização tacada de sinuca no contrapé do goleiro Everton, que nada pôde fazer, coloca no cantinho, 2-1 para o Flamengo. O Arrascaeta é um jogadoraço, uma inteligência acima realmente da média. No segundo tempo o Flamengo mantém a equipe, acaba sendo até um pouco surpreendente, o Palmeiras promove, obviamente, a necessidade do resultado, e aí o Abel coloca o Gabriel Menino e coloca o Danilo, inclusive poderia começar como titular. O Palmeiras está um pouco de paternalismo com o Felipe Melo, com o Zé Rafael, essa jovialidade dessa rapaziada do meio campo faz o Palmeiras ser mais forte, sobretudo quando a gente imagina de poderio de marcação, transição ofensiva, velocidade, enfim. E o Flamengo mantém a equipe, o Rogério Ceni só promove depois algumas mexidas, entre essas. Ele tira o Diego e coloca o João Gomes. Teoricamente, o Flamengo ganha um homem na marcação. Porém, o Flamengo perde um homem de início de construção de jogada. O João Gomes, ele ainda não é aquilo que muitas pessoas apontam. Ele ainda não está pronto. E é natural que ele não esteja pronto. Ele está no período de desenvolvimento, ele ainda está no período de transição, ele pode se tornar um jogador de muita construção, um jogador que quebra linhas, mas ele ainda não é. Sobretudo contra uma equipe Palmeiras que estava entendendo muito bem qual era a dinâmica da saída de bola do Flamengo. O Flamengo perdeu um pouco essa saída de bola. O Rogério Ceni poderia ter posto o Arão, retornava com o Arão como um primeiro homem do meio campo, botava o Bruno Viana e o Rodrigo Caio, continuou mantendo o risco. O Rogério Ceni fez uma leitura muito arriscada e um pouco diferente, do que seria até mais convencional, poderia ter até mais conveniente também ao Flamengo. Bota o João Gomes no meio campo, o Palmeiras cresce um pouco na partida, mas o Flamengo cria algumas oportunidades. E aí o Palmeiras empata a partida num erro bobo do Flamengo. Período de organização ofensiva, o Everton recebe, tenta fazer de primeira um passe, dá de presente para o Palmeiras. Um parênteses, antes de nós falarmos do gol do Palmeiras. O Everton fez uma péssima partida, foi muito mal. O Everton Ribeiro ele foi muito mal, participou em pouquíssimas oportunidades, ele conseguiu criar, pouca participação, um jogador que está com uma questão talvez física, está perdendo a bola com muita facilidade.
por incrível que pareça, o Everton está sendo um elo fraco do Flamengo no período da organização ofensiva. O Bruno Henrique, por mais que não esteja ainda bem tecnicamente, não seja aquele Bruno Henrique, ele consegue, com a sua imposição física, com o seu poder de aceleração e força, ser muito mais útil do que o Everton Ribeiro. O jogo do Flamengo pelo lado direito ofensivo ele não existe, é um Everton Ribeiro muito fraco, muito frágil, não tem ajuda do Isla, mas também o Isla pode reclamar que não tem ajuda do Everton Ribeiro. O gol acabou passando pelo erro bobo, que não é comum do Everton Ribeiro, um erro de passe muito simples, e aí começa essa transição muito rápida. E aí nessa disputa entre o espaço, entre a velocidade, o Rony acaba recebendo o pênalti dentro da área, o Rodrigo Caio acabou se precipitando. Talvez, a gente até debateu um pouco na live, né? Talvez o Rodrigo Caio tenha entendido que ele estava no lado interno, o Rony estava saindo, mas talvez o próprio Rodrigo Caio não tenha acreditado na sua condição de conseguir diminuir o espaço, seja ele no ponto futuro ou até mesmo na intervenção direta da jogada. Mas o Rodrigo Caio estava próximo. Não havia necessidade dele ter feito aquele segundo puxão dentro da área, ele conseguiria diminuir o espaço por dentro do Rony, possivelmente se o Rony fizesse uma finalização, desviaria o Rodrigo Caio. Talvez o Rodrigo Caio tenha faltado confiança nele mesmo, né? Tenha confiança em si próprio, mas pênalti, correto, e o Rafael Veiga bate bem pênalti, hein? Bateu e deixou 2-2. Jogo muito equilibrado, o Palmeiras tem uma oportunidade de cabeça, passa rente ao travessão, o Flamengo tem uma finalização com o Vitinho, que entra no lugar do Everton Ribeiro, bateu na trave, bateu no Everton, o Everton goleiraço, um dos melhores goleiros do país, sem dúvida nenhuma, teve reflexo, teve sorte também, assim como no último lance capital da partida, que é um Gabigol que recebe aberto pelo lado direito, parecia sem pretensão e arrisca um chute sem ângulo, surpreende o Everton, mas aí tá no dia do goleiro, o goleiro com sorte, por pouco, por causa de centímetros, o Flamengo não vence no final num chute desse que é predestinado. O Gabigol, então vamos para os pênaltis. Na penalidade, o Palmeiras teve 2 match points, né? O Palmeiras teve 2 oportunidades de fazer e acabar a partida. O Luan desperdiçou, apareceu o Diego Alves e o Danilo, o jovem Danilo, demorou demais para bater o pênalti. O Diego Alves entrou na mente do garoto e aí sim, quando ele foi bater depois de hesitar tanto, bateu para fora, oportunidade que o Palmeiras acabou desperdiçando. O Flamengo desperdiçou as cobranças com o Felipe Luiz, que acertou o travessão, o Mateuzinho não bateu bem, o Mateuzinho, e o PP. O PP fez uma cobrança idêntica ao que ele perdeu também no Campeonato Estadual, no Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, na estreia do Flamengo, ele bateu, foi igualzinho, bateu mal e acabou desperdiçando. E aí vem o Michael, e é curioso, o Michael, na minha opinião, ele fez a melhor tomada de decisão com a camisa do Flamengo. A forma com que o Michael foi para a bola, a forma que ele bateu foi a melhor possível. Não inventou, bateu firme, bateu com sério, com força, no meio, sem chance pro Everton. Foi a melhor tomada de decisão desse Michael, que ainda tem muita relação com a irregularidade, né, com a incompatibilidade. Fez a leitura certa, bateu sério, bateu firme, mas deu susto. Aí o Diego Alves cata a cobrança do Mike e o Rodrigo Caio, estava sendo um personagem negativo, porque participou diretamente de um pênalti bobo, deslocou o Everton ficou parado esperando aquele pênalti de segurança de zagueirão, mas o Rodrigo Caio bateu com categoria no canto esquerdo e deu o título para o Flamengo campeão nos pênaltis 6-5. Então, pessoal, agradecer a vocês aí a companhia, deixem um like, se inscrevam no canal, a gente vai se vendo, tem muito vídeo ainda nessa semana. Um forte abraço a vocês e tchau, tchau.